Agora nós vamos para aquele momento que você que não pagou a DARF descobriu que teria que ter pago, tanto temia. O que vai acontecer com essa pessoa agora? Vai ter que pagar multa. Imediatamente tenho crise de ansiedade. Se você por acaso comprou e vendeu ações, agora está com aquela dúvida que não quer calar. Será que eu tenho que pagar aquela tal de DARF? E se não pagar, o que acontece? Multa e juros e tem o CPF bloqueado até pagar a DARF. Você viu um sorrisinho no canto da boca? Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico e dos especialistas e dos me poupeiros mais ricos do Brasil. Pede inscrição, por favor, Mitsu. Me poupeiras e me poupeiras, inscreve nesse canal, porque senão você vai pagar multa e juros e vai deixar muito dinheiro pro Leão em vez de estar investindo esse dinheiro. Nesse vídeo eu trouxe o Mitsu, que é o nosso farol. O que é um farol? Explica pras pessoas. Farol é compartilhar todo o conhecimento que a gente aprendeu com o método DNA e espalhar pro mundo, né? Tornar isso como um propósito de vida, de levar a educação financeira para outras pessoas também. Assim como hoje eu trabalho no mercado financeiro, eu tenho o propósito como farol de levar esse conhecimento para mais pessoas. Nesse vídeo, como o mundo de impostos é muito complexo, a gente vai se restringir a ações. Se você tem ações, já comenta aqui embaixo. Tenho ações, Nath. Quem precisa se preocupar com a DARF no pagamento de ações? Todos os investidores que operam na Bolsa de Valores precisam se preocupar com a DARF. Então, comprou a ação, precisa desse vídeo. Por que pagar a DARF? Todos os ganhos, recebimentos e rendimentos são sujeitos a imposto de renda. Então a gente precisa identificar qual desses rendimentos e lucros a gente precisa pagar esse imposto. Por isso, quando a gente encerrar as operações na Bolsa de Valores, e por que eu falo encerramento? Eu posso comprar e vender uma ação, como posso fazer o inverso disso, vender e depois recomprar essa ação, que chama operar vendido, né? Que é o mesmo que falar operação short. Shots! Que não é shot de bebê, tá? Então eu posso fazer a operação contrária. Tá. E o encerramento da operação eu vou calcular se tive lucro ou prejuízo. E com isso eu vou ver qual imposto eu vou pagar. Pagar DARF é a mesma coisa que declarar imposto de renda? Não, não é a mesma coisa, porque a DARF a gente paga dentro dos meses ao longo do ano. Só que é o seguinte, a Receita lá na declaração anual vai pedir os valores da DARF que você pagou ao longo dos meses. E é sem os juros, tá? Porque os juros, essa consequência é sua. A Receita só quer saber exatamente o valor do imposto. E saiba que se você comprou ou detinha uma única açãozinha, aquela do Nubank, inclusive, que o Nubank lá te deu de presente, se você tem aquela ação, você é obrigada ou obrigado a declarar imposto de renda. Então, declaração de imposto de renda é uma coisa, pagamento da DARF é outra coisa. Totalmente diferente. Antes da gente continuar esse vídeo, já pega o link, compartilha com quem você sabe que comprou ações, porque depois desse vídeo pode ser que a pessoa se desespere, porque ela vai descobrir que precisaria ter pagado a DARF, que agora está devendo muito mais do que ela teria devido anteriormente. Quem precisa pagar a DARF? Quais são as regrinhas que me obrigam a pagar? Dentro da Bolsa de Valores, a gente tem dois modos de operar, tá? Day trade, comprei uma ação hoje e vendi no mesmo dia, ou vendi e comprei no mesmo dia, encerrei a operação. Aí tem a alíquota de 20% sobre o lucro. Então eu tenho que calcular. Vou pegar a nota de corretagem, ver o quanto que eu paguei nessa ação, que é o custo de aquisição, mais os custos. Depois eu vou pegar a venda, tá? Vou retirar os custos que tem da nota de corretagem e eu vou saber se eu tive lucro ou prejuízo. Isso tudo tem que fazer na mão? Tudo fazer na mão. Ah, não, aí não. Mas deve ter umas ferramentas já. Tem, a gente tem aplicativos hoje que fazem o cálculo, eles importam as notas de corretagem e inclusive já gera até a DARF para a pessoa pagar também. Mas é pago? É pago. Ele extrapolou. Mas é um valor simbólico, é 10, 30 reais. E se a pessoa teve um lucro de 50 reais? Aí ela faz manualmente. Esse canal tá aqui para ensinar vocês a fazer esses cálculos. Exatamente para isso. A pessoa vai isso. desistir só de pensar nisso. Digamos que tive um lucro de 50 reais na minha operação. Em que situação eu tenho que pagar a DARF? Bom, a gente falou da operação de day trade, que é comprar e vender no mesmo dia, e a gente tem a swing trade, swing. Como né? que é? Swing. Qual é o swing da Nath? Esse é o swing. Operação de day trade, não importa que eu tive 50, 500, R$1.000 de lucro, sou obrigada a pagar a DARF e fazer todo esse rolê que você falou. Não importa. Tá bom. Vai precisar pagar, vai calcular se teve lucro ou prejuízo, e no lucro você vai pagar 20%
do imposto. Ok, então day trade, obrigada a pagar DARF. Swing trade. É quando você compra uma ação e vende a outro dia. É o mesmo termo usado para buy and hold. Eu comprei hoje e vendi daqui 30 anos, 20 anos, né? Tá. Para o longo prazo também. Então, todas as operações na bolsa que eu compro hoje, posso vender amanhã, é chamada de swing trade. E para swing trade, tem a alíquota de 15%. Mas aí que entra o pulo do leão carpado. Tem maneira de não pagar IR. O quê? Mas não vai ser preso? Não vai ser preso. Como? A Receita, ela dá uma isenção. Então, no mês, se você vender até 20 mil reais de venda, você não paga IR sobre esse lucro. No swing. No swing. Somente para ações, tá? E se eu vendi 21 mil reais, né, no mês, eu posso fazer a diferença da isenção com o valor que eu passei? Não pode fazer essa diferença. Tem que pagar sobre tudo. Passou 1 centavo que for dos 20 mil reais em venda, vai pagar o imposto sobre todo o lucro da operação. É 20 mil reais de lucro ou é 20 mil reais no total? Então faz de conta que eu tinha 100 mil reais em ações e eu tive 20 mil reais de lucro. Certo. Vendi todas as minhas ações, agora eu tenho 120 mil reais que eu vendi. Eu vou pagar imposto sobre os 20 mil ou não? É sempre considerando o valor da venda. Você pode estar com 30 mil reais lá com lucro extraordinário, né? Mas se você passar na venda de 20 mil reais, vai ter que pagar de qualquer maneira. Então não é 20 mil de lucro, é 20 Não, mil 20 de venda. de venda, exatamente. Agora eu entendi! Vendi a minha ação hoje, hoje é dia 5 do mês X. Vendi hoje com lucro, deu mais de 20 mil, digamos, né? Quando é que eu tenho que pagar esse negócio? Para DARF, a gente sempre considera as operações do mês. Tá. Então, por mais que você tenha vendido no dia 21, a DARF considera o último dia do mês. Porque você pode ter feito operações de day trade ou swing trade. Aí, o que você vai fazer? Você vai somar tudo de imposto que você tem para pagar e pagar uma DARF única. É uma DARF só por mês. Porque, assim, você vendeu várias operações durante o mês, né? Então, no dia 31 ou dia 30, que é o fechamento do mês, você vai ver quanto você vai ter de imposto e gera uma DARF única que vence no dia útil do mês seguinte, tá? Então, sempre a gente, por exemplo, no mês de janeiro, né? Fiz as operações. Vai vencer em fevereiro, dia 28, que é o último dia útil do mês. Que nos leva à próxima etapa. Se eu tive prejuízo, eu preciso pagar a DARF do prejuízo que eu tive? Assim, primeiro a gente tem que separar o que é lucro isento, tá? Lembra dos 20 mil reais? Lembra dos 20 mil reais que a gente vendeu no mês? Sim. Esse lucro a gente nunca vai misturar com os nossos prejuízos. Porque a gente tem essa isenção. Então pega lá, eu tive 10 reais de lucro isento no mês. Separa. Mas na operação de ações eu tive prejuízo. Você vai pegar esse prejuízo e abater com aqueles impostos que você vai precisar pagar. Aquele lucro que você vai ter IR. Por exemplo, o dia que o Nubank tiver lucro, que vai ser muito tempo depois, né? Então, o dia que a BDR do Nubank, a BDR não tem nenhum tipo de isenção, tiver lucro, você vai pegar esse lucro e vai bater no seu prejuízo. Nesse caso, sim. Então, o prejuízo serve para bater no lucro que você vai precisar pagar IR. Agora, quando é que eu uso o meu prejuízo para abater o pagamento de uma DARF? É no mês a mês ou é só na declaração? A DARF lembra das operações dentro do mês. Que fecham até o dia 30 ou dia 31. Se eu tive lucro ou prejuízos, o lucro tem que ser de day trade ou de swing trade que vai pagar IR. Esse vocês vai juntar essas informações e vai ver quanto que você teve de resultado. Tá. Tirando um pelo outro. Só que acontece o seguinte, se no mês que fechou você só teve lucro, porém no mês seguinte você teve prejuízo, você não pode abater. Só quando tiver lucro de novo no outro mês. No outro mês. O prejuízo eu carrego pro próximo mês. Só que eu tive lucro primeiro e só depois eu tive prejuízo, eu não posso pegar esse lucro e abater no prejuízo. Vai ter que pagar a DARF do mesmo jeito. Entendi. E um ponto importante, o prejuízo de day trade só bate com day trade e o de swing trade só bate com swing trade. A Receita não aceita pagamentos menos que 10 reais. Aí a pessoa pensa, é um valor pequeno, se a Receita não aceita menos que 10, então eu não vou pagar. Pelo contrário, você vai anotar esse valor, eu tive lá 5 reais para pagar de imposto. 5 reais eu não juntei, vou juntar esse dinheiro e quando chegar a 10... aí sim que eu vou pagar esse imposto. E, inclusive, antes de 10 reais não tem vencimento, tá? Então não corre juros e multa, não corre. Então, todo o lucro que eu tive na minha vida foi de 9 reais quando vendi uma ação.
Relaxa, se você não vender nada mais com lucro... Sim, mas vai precisar declarar na declaração anual o valor. Tem que colocar do mesmo jeito, tá? Até porque é obrigatório declaração de imposto de renda para quem tem ações. Agora nós vamos para aquele momento que você que não pagou a DARF, descobriu que teria que ter pago, tanto temia. O que vai acontecer com essa pessoa agora? Vai ter que pagar multa. Imediatamente tenho crise de ansiedade. Tá, vamos ver o caso da Joaquina. Se ela deixasse de pagar a DARF dela, o que teria acontecido? Joaquina tinha um IR de R$600 para pagar, tá? Então ela deixou aí 5 anos, a Receita não é, eu sou peixe pequeno, a Receita não vai preocupar comigo. Pelo contrário, né? A Receita sabe tudo. Inclusive, na nota de corretagem, Nath, tem o IRD do duro. Como assim? Que se a pessoa vende no swing trade, a Receita recolhe 0,005% daquela operação. Então ela sabe que você fez vendas. Como assim recolhe automaticamente? Ela recolhe um valor pequeno da porcentagem da venda. Só uma pausa aqui. Se na renda fixa o imposto já é comido na origem, por que não simplifica a nossa vida e já faz isso automaticamente? Nos Estados Unidos é assim. Mas aqui tem que ser também, ô galera da Receita, vamos acordar. Vamos. Caralho, já vai comer mesmo, come direito. Ó, a Joaquina deixou de pagar 5 anos atrás, certo? Ela tinha um IR para pagar de R$600, tá? Esse IR teria que ter sido pago lá em dia 31/8, tá? O que aconteceu? O valor total dessa dívida, com multa e juros, hoje é no valor de R$907,78. Colocou 50% Só sobre... de multa e juros por não ter pago essa DARF. E o que pode acontecer com ela se ela continuar não pagando? CPF vai bloquear, porque a Receita só vai liberar seu CPF quando você pagar esse imposto. Mas assim, bloquear como? No Serasa? Bloqueia para fazer operações bancárias, não vai conseguir abrir mais conta, renovar passaporte ou tirar passaporte. Então o CPF hoje é o nosso principal número para fazer operações bancárias também. Então a gente não vai conseguir fazer. Com medo do real digital. A galera fala, não, o real digital, vão bloquear sua conta. Já tá bloqueando, gente. Não pagou, o bicho comeu. É nada. Agora, como é que uma DARF de 600 virou uma DARF de 900? Esse valor começa a correr multa depois do vencimento. Tá. Né? Então, multa de 0,33 ao dia, chegando a 20%. E no mês, é 1% ao mês corrigidos pela taxa Selic. E a taxa Selic está uma das maiores hoje. Você não pagou R$600, vai começar a ter juros e multa sobre esse valor. Sobre o valor inicial ou é juros sobre juros? Juros sobre juros. 600 vai 0,33 ao dia, depois 1% da taxa Selic. Tá amarrado. Ah, Mitsu, mas eu não sei como faz a DARF na prática. Se você quiser que eu volte, comente aqui. DARF de milhões que eu volto e eu faço a DARF pra vocês. Na prática? Na prática. Eu preciso. Eu também. Ele é difícil, viu? Demorou um maior tempão pra ele vir aqui no nosso estúdio gravar comigo. Me senti um pouco renegada. Não chores. Mitch, seja sempre muito bem-vindo. Um beijo pra você. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Pensa, menino. Duvido que você faça isso. Tá. É isso aí.